mostra a força é a presença das pessoas, né, que demonstra isso, né? A gente tem registrado isso para as reuniões da MINAP, que compareça, traga o secretário, traga vereadores. É muito importante que a gente mostre a força política. Então está aí o chamamento, dia 19, né, quarta-feira, às 2h da tarde, em São Paulo, todos lá. Então nós encerramos esse momento do tema, passamos para o Cido. Pois não? O áudio, que é da ABN, esse vai ser repassado para nós? Nós podemos... nós não colocamos em discussão esse áudio, né? Porque é um áudio que foi elaborado pela associação. Eu achei que ficou restrito ao governo federal, não sei se seria o caso, mas aí vocês são soberanos, né? Vocês decidem. Então vamos aí colocar, esse áudio seria divulgado também nas rádios? Então aí, estamos aprovados, vamos para frente. Bom, a gente envia para todas as Oswaldo disse, prefeituras. Mas está só se referindo ao governo federal. O governo estadual também repassa os problemas para os municípios. Eu acho que deve incluir também, sem questões partidárias, mas a realidade é essa. Todo mundo sabe aqui que o município recebe muitos deveres do governo federal e do governo estadual. Acho que a gente não pode isentar ninguém porque o rojão estoura no município. Então esse áudio deve ser feito, a gente deve vincular nas rádios aqui na região, acho que muito importante realmente, e a carta, cada município vai mandar entregar nas casas. E outro fator importantíssimo, aí compete ao Hélio aqui, é conscientizar as câmaras municipais. Porque tem muita Câmara Municipal que parece que não está vivendo no Brasil de crise, está vivendo em outro país. E os prefeitos que sofrem com isso. Eu acho que a crise é de todos. É muito importante conscientizar realmente as câmaras. Obrigado. Então, na verdade, nós podemos estar elaborando pela MINAP um áudio semelhante a esse, né? E fazer algumas correções, não ficar um negócio muito restrito. Mais ou menos, é lógico, mais curto, como colocou, no estilo da nossa carta, né? Onde tem o envolvimento de todos em luta pela crise. Acho que a MINAP, nesse momento, ela podia enviar esse, quem quiser utilizar, utiliza, a MINAP fez o outro. A MINAP, isso aí vai por e-mail, né? Vai criar. A ideia do áudio foi porque a associação está divulgando isso, de uma forma ou de outra está sendo divulgada, né? Vamos melhorar a qualidade do áudio. Então, vamos melhorar, depois a gente repassa para todos. Vamos buscar isso aí. Sem problema. Tá bom, vamos ficar... Então, ainda para encerrarmos essa fase, nós convidamos o deputado Samuel Moreira, deputado federal, que muito nos honra com a sua presença. Nós sabemos da sua importância, deputado, lá no Congresso, a questão do Pacto Federativo, né, a questão da reforma política, inclusive, que já está sendo discutida. E foi muito importante você estar aqui nesse momento, né, para sentir e vivenciar os problemas do município. Por favor, com a palavra. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando o Hélio, nosso presidente da MINAP, saudar também o nosso prefeito anfitrião, o Ivo, cumprimentar o nosso secretário, o Zé Roberto, secretário da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, e parabenizá-lo pelo seu trabalho para poder revitalizar, para poder estimular a organização das defesas civil em cada município. Isso é realmente muito importante. Eu quero também saudar o meu amigo e companheiro Mauro Bragato, deputado estadual, o Hélio dos Santos, o Maciel Copas, o Rodrigo Teodoro, o Samir, o Oswaldo, a Dinha, que é a presidente da Câmara aqui. Quero saudar também o Pedretti, saudar a dona Mariazinha, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, a cada um de vocês. Bom, qual é o fato novo que se tem? Nós temos um fato mais antigo, que é a concentração dos recursos dos nossos impostos. Isso já é um fato que já vem de algum tempo, concentrado no governo federal e pouca distribuição aos estados e municípios. Mas o fato novo é a crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise na nossa economia.
excesso de gastos públicos, houve um excesso de gastos, ou seja, gastou-se demais. Pega, por exemplo, só para dar um exemplo, quem conhece o FIES tinha, o ano passado, 750 mil bolsas. Esse ano vai ter 250 mil. Por que teve 750 mil bolsas? Porque não tinha critério. Podia ter bolsa quem precisava, quem não precisava, não tinha critério. Ano eleitoral, então valia tudo. E assim foram com os outros programas sociais. Então houve um rombo no caixa do governo federal. Obviamente que para cumprir esse rombo foi fazer as pedaladas fiscais, foi buscar nos bancos públicos o que é proibido, buscou dinheiro do banco público para cobrir, enfim. Excesso de gasto público. Para se ter uma ideia hoje, só o gasto público no Brasil inteiro, considerando todas as unidades federativas, dá mais de 50% do PIB. Porque nós temos um PIB e a grande maioria, ou seja, o gasto público está ficando cada vez maior, nós estamos tendo cada vez mais dificuldade. Então, excesso de gasto público, sem zelo pelas contas. Inflação alta, nós estamos com uma inflação de 9,5%, isso obviamente diminui o consumo, cria-se mais dificuldade. Nós estamos com uma taxa de juros altíssima de 14,25%. Olha só, 14,25%. Não tem crédito, as pessoas não vão buscar crédito, as pessoas não entram no especial, obviamente, nem o cartão de crédito, nem financiamento. As empresas maiores não buscam financiamento, porque o dinheiro fica muito caro, com uma taxa de juros dessa. Então, não se tem novos investimentos, não tem investimentos do capital privado. Isso desaquece demais a economia. O nosso PIB decrescendo. Nós vamos ter um PIB negativo em 2015 de cerca de 2%. Ou seja, toda a nossa economia vai diminuir. O ano passado já aumentou 0,1%. Então, nós temos uma crise, desemprego aumentando. Eu sempre digo que quem tem um emprego hoje tem que agarrar muito firme, porque tem que trabalhar dobrado, inclusive, para manter o emprego. Então, nós temos uma crise econômica. Isso significa menos consumo. Menos consumo significa menos arrecadação. Menos arrecadação para o município, menos arrecadação para o governo do Estado, menos arrecadação para a União. Obviamente, paralisia, dificuldades. Para a sociedade também, que sofre com o aumento de tarifas de combustível, de energia, para toda a sociedade que está aí fora. O que tem que se fazer? Espera-se que crise tenha um tempo determinado, né? Então, tem que se fazer ajustes mesmo. Tem que saber fazer ajustes. Nós podemos reclamar aqui a vida inteira, mas nós vamos ter que nos ajustar. O governo federal está tentando, não consegue, por quê? Porque faz um pacote fiscal que aumenta impostos, mas, ao mesmo tempo, não controla a sua base política para que os gastos públicos aumentem. Então, aumento de funcionalismo, aumento de salário, aumento de salário de 20 para 30 mil do judiciário. Vocês estão vendo lá na Câmara Federal, mas eu não vou entrar no aspecto da crise política, nem da crise moral. Nós estamos vendo uma corrupção que nunca vimos na história. Não é a primeira vez, teve o Mensalão e tivemos agora o Petrolão. Mas é no Correio, é na Eletronorte, está tendo corrupção por todos os cantos. Mas eu não vou entrar nem nesse aspecto moral e também não vou entrar no aspecto político, da incompetência política para se fazer um ajuste, porque precisa aprovar medidas, mas não se tem competência política. O fato é que se tem uma crise na economia e uma das coisas é ajustar. Não tem jeito, tem que se ajustar nesse primeiro momento. E tem que conversar com a comunidade, tem que explicar. As pessoas entendem, tem que explicar. Realmente tem que fazer essas medidas que estão sendo feitas aqui. Agora, tem algo que já é crônico, que é o que eu chamei de mais antigo, que é o fato de nós termos uma distribuição injusta dos nossos impostos. Todos os países do mundo arrecadam impostos. Imposto não é algo novo. E nós aqui no Brasil pagamos muitos impostos. Então vocês até hoje, mais do que eu, em que pese eu ter sido prefeito, ter tido essa experiência e já ter sofrido muito também, mas os atuais estão sofrendo demais. Evidentemente que todos sabem o que aconteceu. Em 88, quando veio a Constituição, a federação era constituída de 2 entes federativos só.
União e estados. Os municípios não faziam parte da federação. Tanto é que a maioria das atribuições eram feitas, inclusive, pelo Estado, pela União. Os municípios tinham menos atribuição. E os municípios, ainda naquela época, recebiam 22% do bolo dos impostos. Com o tempo, foi se caindo, caindo, caindo. Hoje, 14%, 13%, uns falam em 15%, mas por aí. E as atribuições aumentaram barbaridade. Eu, quando era prefeito, em 98, 97, 98, 99, já sofria gastando 22%, 23% do orçamento com a saúde. Hoje as prefeituras estão gastando 30%. As atribuições estão vindo a cada momento, a iluminação pública, cada vez mais serviços na ponta e cada vez menos recursos, mais centralizados na União. O que nós fizemos neste ano, que é uma iniciativa inédita? Foi criada, na Câmara Federal, uma comissão especial do Pacto Federativo. Eu briguei muito para participar dela, eu estou lá participando dela. Então, nós estamos lá em 30 deputados do país inteiro, tem um relator que chama-se Danilo Forte, que é do Ceará, um deputado do PMDB, e tem o André Moura, que é o relator, que é um deputado de Sergipe. Nós estamos fazendo reuniões, estamos ouvindo, já foram lá, por exemplo, nosso querido companheiro Geraldo Alckmin já esteve lá falando das dificuldades do Estado, sugerindo propostas muito interessantes. Por exemplo, ressarcimento do SUS pelos planos de saúde. Quer dizer, na medida em que você melhora a qualidade do serviço público de atendimento à saúde em redes hospitalares ou ambulatorial, a pessoa às vezes até deixa de usar o convênio, paga, mas usa o serviço público. Então, esse ressarcimento pelos planos de saúde, várias medidas, aumento do repasse do FPM, aumento do repasse do FPE, que é estadual, aumento do ICMS, não criar impostos. Nenhuma medida criará novos impostos, mas aumento do repasse do ICMS também para os municípios, em função do ICMS de exportação, do IPI de exportação também. Ou seja, nós estamos discutindo medidas que devem ser levadas a efeito. Eu fiquei muito feliz aqui de ouvir a palavra do prefeito que falou aqui, o Oswaldo, porque tem uma das medidas que nós estamos estudando, por exemplo, que é proibir que um ente federativo faça o serviço de outro ente federativo, a não ser em caráter emergencial. Porque realmente acontece muito isso, de um ente federativo pagar o aluguel do outro. Por exemplo, o Detran é estadual, vai ser proibido pagar, não tem que se discutir. Entendeu? Quer dizer, são medidas, nós precisamos encontrar caminhos e encontrar medidas. Por exemplo, nós vamos votar uma PEC, que é a PEC 187, que é o deputado Mendonça Filho. Mendonça Filho é um deputado de Pernambuco, do DEM. Proibindo criar despesas aos municípios e aos estados sem ter o recurso da União definido. Piso de professores, piso de agente de saúde, piso de policial, e sobra às vezes lá no município. Então, o governo federal tem que definir o recurso. Então, uma série de medidas que precisam ser tomadas para melhorar as receitas do município, porque, veja, essa não é uma questão corporativa. Às vezes a gente fala do municipalismo, prefeitos, mas essa é uma questão do cidadão mesmo, porque ele paga os impostos, é o cidadão usuário pagador. Ele usa, paga, e ele paga impostos para ter esses serviços de qualidade. Ele tem que ter serviço de qualidade para ele. Por que a gente paga imposto? A gente paga imposto para quê? Para receber serviços de qualidade, serviços públicos. E hoje está tudo no município. A conservação da estrada vicinal é aqui, é a prefeitura. Se o cidadão precisar de médico, remédio é na prefeitura. Se ele precisar de um professor, já muito municipalizada. Da merenda escolar, do transporte do aluno, da iluminação pública, da coleta do lixo, da limpeza da rua, tudo é aqui. Então, é uma questão do cidadão, dele ter de volta os seus impostos que estão ficando lá na União. E nós precisamos ter propostas, nós precisamos estar unidos, mas nós precisamos propor.
nós precisamos propor e procedimento na ação. Então, ontem eu conversei com o Marcos Monte, que é o presidente, ainda ontem conversei com ele. Nós estamos propondo também, além dessas manifestações que são importantes para sensibilizar a classe política, a própria sociedade, nós precisamos ter algum procedimento para definir uma ação concreta e se obter resultados. Então, nós estamos propondo uma reunião dos presidentes de consórcios aqui do Estado de São Paulo com a comissão do Pacto Federativo. Nós temos 2 comissões do Pacto Federativo, especiais que foram criadas. Uma na Câmara e uma no Senado. E agora foi criada uma comissão de sistematização das propostas, para sistematizar, organizar e aprovar nas 2 casas. Porque a PEC, ela não precisa da sanção presidencial. Ela realmente pode virar lei na medida em que for aprovada em 2 turnos na Câmara e 1 turno no Senado. Então, eu fico muito feliz aqui de estar aqui, ouvindo. A gente sempre está aprendendo, ouvindo. Nós vamos estar levando o produto dessa reunião, do sentimento das pessoas, para a nossa comissão. Nós vamos fazer essa reunião dos consórcios com o presidente e, num primeiro momento, com os presidentes de consórcio, para que a gente possa ter uma reunião bem produtiva. E aí depois até realmente com todos os prefeitos, mas nós precisamos organizar uma proposta concreta para transformar em lei e que ela passe a valer. Ninguém quer tirar dinheiro do governo federal, nós não vamos tratar isso do ponto de vista partidário. Prefeito é prefeito de tudo que é partido, não tem luta política partidária nesse aspecto. É lutar por políticas públicas para a sociedade, melhorar a organização do nosso país, ter regras que façam com que o nosso estágio civilizatório melhore. Porque é isso, uma civilização melhora com regras melhores. E nós precisamos mexer nessas regras. Então, vocês contem com o nosso trabalho. É um desafio muito interessante, é uma oportunidade também para a gente se mexer, né, e encarar a crise com bastante responsabilidade. Agradeço muito a oportunidade, obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Agora, o nosso deputado estadual, né, aqui da região, Mauro Bragato, que dispensa a apresentação, né? Por favor. Um bom dia a todas e a todos. Eu vou começar saudando o presidente da AMINAP, o prefeito Hélio Furini, o Ivo Santos, nosso anfitrião, né, da reunião. Eu queria saudar o deputado federal Samuel Moreira, saudar o nosso secretário de Estado, chefe da Casa Civil, e que também é coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel José Roberto, né, que a gente agradece a presença dele aqui. Queria saudar os prefeitos aqui presentes, né, todos assim com muita vontade, né, o Benete, que está tanta vontade que bateu no artista aí lá em Tupi Paulista. Pelo menos eu vi. Né? Uma parte aí, meu Benete. Quem mandou falar o nome dele? Espera aí. Direito de resposta. Ô, Mauro, o meu irmão, meu amigo Luiz Carlos falou que você não toca no assunto. O pessoal está solidário. Mas eu não aguentei, já que você tocou, a hora que eu cheguei aqui, o Celso virou para mim e falou que a hora que ele chegou aqui, aquele monte de policial militar, falou que os prefeitos começaram a chegar e perguntar assim, mas por que tanta polícia aqui? Falou, o Benete está vindo aí. Está indo para um partido de extrema esquerda. Prefeito Pedretti, prefeito Samir, prefeito Maciel, o Hélio, né, nosso companheiro vereador, a nossa presidente Dinha, a dona Mariazinha. Bom, em primeiro lugar, presidente, eu queria dizer da satisfação de estar aqui na MINAP. Não preciso nem reforçar o compromisso que a gente tem com o municipalismo, mas eu acredito que hoje
a crise que nós estamos vivenciando no Brasil enseja um debate mais profundo sobre a reforma no país, que significa aquilo que o deputado Samuel Moreira nos disse que é o novo pacto federativo. Não dá para tocar um país do porte do Brasil, um país continente, né, onde temos perto de 6 mil municípios, 27 estados, com a concentração da arrecadação em Brasília. O Brasil não suporta mais isso, esse modelo esgotou e nós estamos ensejando com essa crise, que é muito profunda, gravíssima, no meu entender, porque isso vai ensejar uma crise institucional, se não tivermos a possibilidade, e aí a Câmara Federal tem uma responsabilidade muito grande, no novo pacto federativo. Dividir mais o bolo, né? definir papéis, o que cabe ao governo federal, que cabe ao governo estadual, que cabe aos municípios, e acabar com aquela coisa, né, que eu sempre digo para o Samuel, a gente está assistindo e ouvindo, né, vamos criar o salário, a PEC 300, que beneficia aqui os policiais. Definir em Brasília um salário que os estados vão pagar para a polícia militar no Brasil, né? Agora a gente vê uma tragédia. O Supremo se beneficia, correto? E aí vem em cascata. Então, ou a gente coloca ordem nisso, ou não há Cristo que suporte, né? Não há condição de suportar essa situação, né? Isso é uma coisa importante da questão dos dias de hoje. A Minap tem essa responsabilidade, Hélio, das prefeituras todas, né, se unir, né? Eu acho que acabar com essa coisa que tem muito, que é o individualismo, né? Fazer um trabalho mais combinado, um trabalho mais, digamos, mais solidário, né? Isso que. Então eu estou à disposição, vou estar na Assembleia Legislativa lá, e quero dizer também que a associação vai ser convidada, porque a minha comissão de finanças vai fazer um debate com a presença da presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Cristiana, sobre a crise econômica, né, e o impacto nas finanças municipais. E a preocupação minha de trazê-la é para discutir o artigo 42, né, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem ensejado, né, no último ano, a reprovação de contas de mais de 50% dos municípios, certo? Então, se o município está sem arrecadar, como é que o município não vai ficar com déficit, certo? Como é que não vai ficar com déficit? Então, eu já conversei com a presidente do Tribunal de Contas, a Cristiana, com alguns conselheiros, e nós vamos fazer esse debate lá, essa reunião, porque eu estou ensejando isso. Não adianta ficar com lupa, com lupa em cima dos municípios, se você não fica com lupa na questão dos repasses da União. Correto? Porque é muito fácil isso. O Brasil é um país de engravatado, né? De funcionário público,